e agora a gente pode estar passando aqui para a agroecologia. A agroecologia, né, o manejo agroecológico aí já muda, né? Ele vai procurar aí manejar todo os recursos naturais, respeitando principalmente aí a teia da vida, né? Então nós vamos olhar aqui toda a teia da vida. Então, algumas aulas nós vamos explicar um pouco mais o que é essa teia da vida. Então, os manejos agrícolas nesse sentido, eles são realizados, né, conforme as características locais do ambiente, né? Então você vai olhar aqui, né, o ambiente, né, a característica que a gente chama, é por isso que chama a palavra agroecologia, né, a palavra ecologia, ecologia, né, que é a eco, a casa, e logia, né, a lógica. Então você vai olhar a casa, né, o local, você vai estar olhando a lógica do local, né? Então quais são as características do ambiente? E você, né, vai procurar respeitar essas características e você vai procurar alterar o mínimo possível. Sempre, é claro, o ser humano ele causa o impacto, ele altera o ambiente, né? Mas nós vamos procurar alterar o mínimo possível e aproveitar o potencial máximo aí natural, o potencial natural do solo, tá? Então, por essa razão, a agroecologia ela vai depender muito da razão de cada agricultor, né? da sabedoria do agricultor. E vai depender também dessa sabedoria, do desenvolvimento das suas experiências, da observação do local, tá? Então aqui a gente fala, né, também que todo o insumo nosso, né, nós vamos substituir esses insumos pelo conhecimento, a sabedoria que nós temos no local. Nós vamos ver as leis da natureza, né? Então aqui, né, eu posso colocar então aqui os 5, né? Os 5 fundamentos do manejo agroecológico, segundo Ana Primavera. E ela diz assim, né, o primeiro, que nós podemos dizer, que o primeiro nós temos solos vivos, como vocês viram na aula, solos vivos e agregados. Tá? Então, aqui a parte mais biológica e a parte física, né, uma agregação do solo. Nós precisamos de um outro fundamento aqui, a biodiversidade. Biodiversidade de plantas, né? Biodiversidade, né? Quando você for plantar biodiversidade, porque a biodiversidade vai trazer micronutrientes diferentes, vai trazer uma vida biológica, os micro-organismos diferentes, né? Cada um é especializado no fator, cada planta vai ter um nutriente a mais, cada planta traz um potencial de micronutriente, tá? Então é importante essa biodiversidade de plantas, você plantar com biodiversidade. Aqui uma terceira seria aí a proteção do solo, né? A camada, o solo sempre coberto, pessoal. Então, por quê? Porque ela protege o solo do aquecimento, né? Aquecimento excessivo do sol, do impacto da chuva, né? Segura a água, além do impacto, ele vai segurar a água, ele vai proteger do vento, né? Que é aqui o vento, o vento, aquela brisa, né? Quando a gente fala proteger do vento, não é aquele vento forte, não, pessoal. Protege. Um dia a gente vai mostrar aqui os danos que aquela brisinha traz, né, no solo, né? Então, e principalmente por quê? Porque se você tira as árvores do local, né, que antes era protegido pelas florestas, você tirou essas árvores, aquela brisa fica, né, você vai ver que o vento, ele às vezes é muito mais prejudicial até do que o próprio sol batendo direto, porque ele leva muita água do sistema. Então, a proteção do solo vai estar protegendo isso daí do vento, tá?
Número 4 seria o desenvolvimento das raízes. Então é fundamental aqui você ter um desenvolvimento das raízes, né, no sistema agroecológico. Então você vai ver que você vai criar todo um manejo e esse manejo vai estimular a raiz. E quanto mais raízes, maior capacidade de absorver os nutrientes, né, e ela vai ter então mais vigorosidade, né, vai conseguir superar mais aí as intempéries, né, os problemas que possam ocorrer, né, aí durante o cultivo, como falta d'água, né, e tudo mais. Então, número 5 é dizer, né, que a autoconfiança do produtor. Então, é fundamental aqui a gente trabalhar com a autoconfiança do produtor. Por quê? Na agroecologia, né, o produtor, ele tem que criar, e a gente vê por experiências realmente, né, de repente o agro, ele está no convencional, né, numa transição ele fica um pouco, né, não fica aí confiante, ele perde a confiança, ele está sem confiança, ele está querendo até desistir, né, do sistema dele, e ele passa por passa aí, né, por um processo de transição, e que conforme ele vai vendo que esse caminho vai trazendo abundância para ele, é importante, né, que ele vai se desintoxicando disso daqui, né, mas ele precisa criar confiança, ele precisa acreditar e ele precisa nascer nele, dentro dessa autoconfiança, né, e aí ele vai vendo que vai dando certo todo o sistema e ele vai, né, a hora que ele vê, que a coisa vê, ele começa a caminhar sozinho, caminhar com as próprias pernas, sem essas muletas aqui que eu disse. Então aqui na agroecologia, o agricultor vai deixar de perguntar o que eu faço, como eu faço, né? E ele passa, né, a se questionar o porquê que ocorrem as coisas. Não só o que não se torna não copia receitas, né, como o próprio sistema convencional, né, copia receitas aí do sistema temperado da Europa, né? Então esse sistema copia toda aquela receita que deu certo lá na Europa, que é lá num clima temperado, e traz aqui para o clima tropical, né? Ou seja, ele aprende como fazer e faz aqui. Mas aqui, não, o agricultor ele vai aprender por que ele está fazendo aquilo, né? Então não fica uma coisa mecânica, ele vai entender todo o processo, né? Como eu disse, né, ele vai entender, ele vai procurar todo o conhecimento na natureza, dentro do sistema que ele está envolvido, do sistema natural que ele está ali. Então, nós temos no Brasil 6 biomas, então, ou seja, nós temos, né, os Pampas, nós temos a Mata Atlântica, nós temos a Amazônia, nós temos, né, o Pantanal, enfim. E se você for copiar para cada um desses uma receita, você vai ver que cada local desse é diferente. Então você vai saber por que acontece aquilo em cada bioma desse, né? Então a chance aí de você acertar é muito maior. Então, de vez de você receber essas receitas técnicas, você começa, o produtor, o agricultor, ele passa a observar, ele pensa e ele experimenta as coisas, né? Então, com o tempo, ele começa a produzir melhor, né? Muito melhor que a agricultura convencional, e ele ganha essa autoconfiança. Então, isso quem dizia era a Ana Primavera.